Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Vamos lá. Bom dia, Paulo Cunha. Paulo de Belém, Belém do Pará. Bom dia, Jane Coelho. Mansanari. Bom dia. Mansanari é o sobrenome ou é o local? Não sei. Desculpe, Jane, não sei dizer. Sonora Wanda, bom dia. Valéria Silva, bom dia. Bom dia, Recife. RH Naide Silva, bom dia. Gisele Chaves, de Camapuã, Mato Grosso do Sul. CCA Contabilidade, bom dia a todos. É a Rosicléia, de Palmeiras de Goiás. Zélia Freita, bom dia. Bruno Rocha, bom dia. Alexandre Araújo, bom dia. Viviane Gadansky, bom dia, desculpe a nossa falha. Ediane Luz, bom dia. Nelson Inomato, bom dia. Deise Souza, Deise Eduardo de Maceió. Raíza Lousada, bom dia. Poliana Lacerda, bom dia. Iete Assis, bom dia também de Belém do Pará. Gabriela Faraco, bom dia. Glória Silva, bom dia. Sueli Oliveira, bom dia. Jones Pereira, bom dia. Poliana Lacerda, Poli de BH, bom dia. Raíza Lousada de Niterói. Carlos Augusto Moreira, bom dia. Maria, bom dia. Viviane Mendes Vanelli Freire, bom dia, do Espírito Santo. Eliane Macho, de Porto Alegre, bom dia. Gabriela Faraco, de Ipatinga, Minas Gerais. Alexandra de Farias, bom dia. Fábio Wollers, não sei se eu falei certo, de Bragança Paulista. Marco Luque, será que é aquele Marco Luque? Não é outro Marco Luque, né? Bom dia, meu camarada. DP não tem acesso ao fiscal, então FDRINF deve ser feito pelo DP? Ele já está perguntando aqui. Eu acho que pode. Na verdade, é assim, eu defendo que essas coisas sejam centralizadas. Bom, tem que ser centralizadas em alguém, né? Então, ela pode ser tanto centralizada no fiscal como no DP, mas eu acho que o DP, por ter uma situação mais complexa em relação ao E-Social que a REINF, pode muito bem centralizar a questão, mas enfim, essa depende de cada organização. Vamos lá. Otacílio de Remanso, Bahia, bom dia. Glória Silva, de Fortaleza, Ceará. Eliane Polastrelli, de Porto Alegre. Uma pergunta sobre o curso de Perdicomp Web. Tem suporte para tirar dúvidas? Sim, suporte sou eu que tiro as dúvidas do curso de Perdicomp Web, ok? Deixa eu desligar aqui o telefone que está tocando. Olha só, Dionis Pereira quer aula de Perdicomp. Estamos aqui, estamos à disposição. No curso da NIT, a NIT tem um curso de Perdicomp Web, e nós também fazemos suporte virtual, enfim, estamos à disposição. Neuza, bom dia. Leopoldo, de Leopoldo, Rio Grande do Sul. Contagem, Rosa Maris, de Contagem, Minas Gerais. Tubarão, Bruno Rocha, de Tubarão, Santa Catarina. Marlene Pizan, bom dia. Lélia Santo, bom dia. Sueli, bom dia. Sônia, bom dia. Paulinha Vieira dos Santos, de Navegante, Santa Catarina, bom dia. José Adelso Oliveira, bom dia. Maria Aparecida Bascimento, Luciene Portela, Genielson Costa, de Natal. Sandra Tussolini, Ana Diniz, todos bom dia. E hoje nós temos um assunto muito interessante, muito importante, que já foi abordado aqui e em outros lugares sobre uma série de aspectos diferentes. Multas no E-Social, multas na FDRINF. Nós temos várias situações em que nós podemos ter aí autuações, né? Então, esse é um assunto bastante extenso. Eu já vi muita gente abordando de várias maneiras. Tem a questão das multas pelo lado da Secretaria Especial do Trabalho também. Agora, sem
falsa modéstia, do jeito que eu abordo, eu não encontro por aí. Por quê? Porque eu autuava. Eu cansei de fazer autos de infração quando ainda trabalhava no INSS. Então a gente já fazia auto por folha de pagamento em desacordo com a legislação. Você pode não ter ouvido falar disso, mas eu já fiz esse auto. E muitos colegas fazem esse auto, tá? Por falta de destaque da retenção do INSS. A falta de destaque é um tipo de auto. Então, por exemplo, você deixou de pagar a hora extra, quer dizer, pagou a hora extra, mas não incluiu na base de cálculo do INSS. Nós vamos ter um auto específico porque você não destacou o valor devido do segurado. Porque quando você não inclui na base de cálculo, você não pagou a parte patronal, não pagou a parte retida. Tem auto de infração para isso. Tem auto de infração que a gente acha até folclórico e tal, e ninguém faz esse auto por deixar de encaminhar a guia para o sindicato. Claro, isso é uma bobagem, né? Mas existe a previsão legal para isso. Ninguém faz esse auto. Deixar de afixar os valores devidos do INSS num local visível da empresa. Também é uma coisa que ninguém faz, ninguém autua e tal. Mas tem outros autos que podem até parecer folclóricos, mas eles são necessários. Por exemplo, deixar de contabilizar a folha em títulos próprios da contabilidade. Você vai dizer assim, eu nunca vi esse auto. Ele acaba sendo importante pelas consequências que ele pode trazer. Por exemplo, se você tem uma contabilidade e essa contabilidade ela não espelha o real movimento da empresa, por exemplo, não tem escrituração dos depósitos bancários, das contas bancárias, enfim, quando ela tem muita falta de informação, quando é algo expressivo, você tem ali a desclassificação da contabilidade para apuração do lucro. O lucro passa a ser arbitrado por conta da desclassificação da contabilidade. Então, para que eu possa desclassificar, para que eu possa fazer uma aferição de valores, certo? Então, veja, eu percebo que a empresa está recolhendo um valor abaixo do que é esperado. Uma prestadora de serviço, por exemplo, ela está recolhendo valores abaixo do esperado. Neste caso, eu vou fazer uma aferição. Por quê? Porque a Receita entende que para um prestador de serviço, 40% do custo dele, 40% do faturamento dele é custo de folha. É uma conta que a Receita faz. Então, uma empresa de segurança, você chega lá e vê que a empresa está fazendo recolhimentos abaixo do esperado. Isso era muito comum antes, quando eu não tinha a retenção dos 11%. Aí você via lá recolhendo pouca coisa, com uma folha de pagamento enorme. Aí você falava, bom, essa folha de pagamento está com algum problema aqui. Então, o que você faria? Você poderia desclassificar a contabilidade, porque ela não mostra aquelas informações de forma fiel, fidedigna, e passaria a aferir com base nos 40% do faturamento da empresa. Então, era uma forma de você apurar. Então, esses autos, embora eles possam não ser expressivos do ponto de vista de valores, e eu vou comentar aqui com vocês os valores, eles têm consequências, ou eles são obrigatórios. Então, quando você vai encerrar uma ação fiscal, um trabalho de fiscalização, quando você leva para o supervisor para ele avalizar, ele vai te perguntar, você autuou por conta disso, autuou por conta daquilo, você viu isso, você viu aquilo? Então, muitas vezes, não é pelo valor, mas é pela situação de que você é obrigado a cumprir a legislação e você é obrigado, então, a lavrar esses autos. Então, é importante que a gente esteja atento a essas questões. Então, como eu falei para você, em outros encontros, nós falamos de auto por falta de entrega, né? Entregou fora do prazo. Tem auto? Tem auto. Tem auto por omissão de informação? Tem.
Tem auto por incorreção de informação? Tem. Isso dentro do E-Social, na REINF e na DCTF Web. Então, essas três obrigações, se eu deixar de entregar, tem o problema do MAED, multa por atraso de entrega de documentos. Tenho por omissão? Tenho por omissão. Tenho por incorreção? Tenho por incorreção. Fora isso, nós vamos ter a multa pelo descumprimento da obrigação principal e descumprimento da obrigação acessória. Então, a multa de descumprimento da obrigação principal é o quê? É a multa porque você não recolheu, ou você recolheu com valor a menor do que deveria. Então, eu estou fiscalizando, eu vejo que você deixou de incluir comissões na folha de pagamento. Bom, então você recolheu abaixo do esperado. Então, vai ter um auto de obrigação acessória, um auto de infração dizendo, ó, tem essa diferença para recolher. Ou então, essa diferença foi uma sonegação. Aí, então, eu vou autuar, inclusive, com multa de ofício qualificada. Então, temos essas diferenças, são situações diferentes. Então, multa por obrigação principal e aí uma multa por obrigação acessória. E aí nós temos as multas específicas, como eu estou comentando hoje aqui com você. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso PowerPoint. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, fiz errado. Aqui está. Estamos aqui. Vamos pegar o nosso PowerPoint para a gente se organizar aqui na conversa. Então, nós estamos falando de autuações no ambiente EFD, REINF e E-Social. Primeira questão que eu coloco para vocês. É proibido autuar no E-Social, na FD REINF? Nós estamos no meio da implantação. A Receita Federal vai te autuar ou não? Você pode ficar sossegado que não vai ter autuação? Bom, veja bem. Nós tivemos aí no decorrer aí dessa implementação a informação de que o comitê gestor iria recomendar às autoridades fiscalizadoras que não fizesse autuações e tudo mais. Aí eu te pergunto, eles têm poder para falar para a Receita, você não vai autuar? Você não vai cumprir a legislação? Eu diria que não, certo? No entanto, evidentemente que há um bom senso dentro da Receita Federal em que eles não estão programando as ações fiscais para apurar irregularidades do E-Social. Certo? Por quê? Porque eles estão entendendo, na prática, que não é o momento, e até porque a fiscalização é assim mesmo. Ela deixa a coisa chegar mais próximo da decadência para ir lá apurar. Então, fiscalização hoje está trabalhando com o exercício 2017 e 2018. Então, as fiscalizações que a gente tem visto na praça são fiscalizações dos exercícios 2017 e 2018, certo? E aí, então, está começando a chegar no E-Social, que o E-Social ele começa efetivamente a pegar fogo em agosto de 2018, quando entra em vigor a primeira DCTF Web do primeiro grupo do faseamento. Então, é a partir de agosto de 2018 que a coisa realmente vai pegar. Mas, vamos ver do ponto de vista teórico. As auditorias, elas são vinculadas à legislação. Então, se o auditor fiscal está na sua empresa, ele não pode se omitir e falar assim, eu não quero cumprir a legislação, não acho justo cumprir a legislação, isso não cabe a ele. Ele não pode decidir sobre o que ele deve e o que ele não deve fazer. Ele tem obrigações vinculadas. É ato vinculado, o servidor não pode deixar de fazer aquilo que ele é obrigado a fazer, sob pena aí de responder administrativamente sobre isso, né? Ele pode ter aí o seu procedimento reavaliado por auditorias internas. E nesse momento nós temos a Instrução Normativa 971 de 2009, que ela dá uma regulamentada geral aí na questão
da fiscalização previdenciária, tá? Então ela serve de bússola para o auditor fiscal. O auditor fiscal vai olhar e vai falar assim, eu preciso cumprir o que está na IN 971, certo? Ele não pode deixar de cumprir. Claro que ele não deve tudo, né? Quando ele chega numa empresa, ele vai fazer aquilo que lhe foi dado competência a fazer. Então ele chega lá, vai apurar a previdência, ele não pode ficar olhando IPI, não pode ficar olhando PIS/COFINS. Por quê? Porque ele foi designado, ele tem um mandato de procedimento fiscal, que agora chama termo de distribuição de procedimento fiscal, TDPF. O TDPF dele vai dizer o que ele pode fazer. Vai dizer assim, ó, você está indo lá ver previdência do exercício 2017. Você está indo lá ver imposto de renda do exercício 2019. E você tem que ficar atento a esta limitação. Se você quiser olhar outro tributo, você vai ter que fazer uma representação interna. Ou, aliás, uma informação fiscal interna para que você tenha ampliado a tua competência de trabalho ou não, certo? Então, a instrução normativa ela vai nos dar parâmetros do que eu devo, eu contribuinte, como eu devo me portar para evitar autuações. E aí eu vou destacar o grande artigo 47 da IN 971. Você deve ler esse artigo ainda hoje. Você deve, antes de você falar sextou, antes de você ir para o happy hour, que hoje em dia ninguém vai para o happy hour, né? Porque a gente tem que fazer isolamento. Então, o que você tem que fazer? Leia o artigo 47 de cabo a rabo, da IN 971. Isso é importante para você. Então, veja, o que ele diz, em linhas gerais? Ele vai falar das obrigações previdenciárias que você tem que cumprir. Então, ele vai dizer assim, a empresa e o equiparado à empresa. Quem é o equiparado à empresa? Por exemplo, advogado, quando eu tenho uma secretária. Se eu sou um advogado autônomo e eu não tenho empresa constituída e contrato uma secretária, se eu sou um dentista, contrato uma auxiliar, uma recepcionista, o que acontece? A pessoa está trabalhando comigo dentro de um ambiente comercial, dentro de um trabalho empresarial que eu estou desenvolvendo, quer dizer, eu estou prestando serviço a uma empresa. Neste caso, a pessoa não é empregada doméstica, ela é uma empregada segurada empregada. Então, como segurada empregada, ela tem um patrão, ela tem um empregador. Quem é esse empregador? A pessoa física. Então, ela se equipara à empresa para dar conta das obrigações previdenciárias desse funcionário. Então, veja, empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações acessórias previstas na legislação, estão obrigados a... E aí eu vou destacar, são várias questões, mas eu vou destacar o inciso 3º, elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga devida ou creditada a todos os seus segurados, a todos os segurados a seu serviço e assim por diante. Então tem uma série de coisas aí que são observadas. Então, elaborar folha de pagamento mensal é uma obrigação da empresa. E você vai ver mais para frente que eles alteraram a redação desse artigo 47 para dizer o seguinte: elaborar a folha significa você ter a folha de pagamento à disposição para a fiscalização verificar e encaminhar os eventos S1200 e S1210 ao E-Social, né, do E-Social. Veja, aqui, o que está por trás disso tudo? A questão é a seguinte, nós tínhamos um ambiente GFIP. O ambiente GFIP, ele era um ambiente pouco transparente para a Receita Federal. Então, na GFIP, eu informava assim, fulaninho recebeu R$2.000 de salário. Só que esses R$2.000 poderia ter salário base, poderia ter hora extra, poderia ter comissão. Isso tudo não era discriminado. A Receita Federal não tinha como saber o que estava na GFIP.
Aí quando a Receita Federal ia lá para fazer a fiscalização, o que ela tinha que pedir para você? Cópia de folha. Arquivo MANAD. O que é o arquivo MANAD? É o arquivo onde contém o detalhamento desses pagamentos. Por exemplo, onde você tinha o registro de mestre e itens, né? É um arquivo que tem um formato que você tinha que ter à disposição da fiscalização, porque ele ia importar esse arquivo MANAD para o sistema dele, ou para o sistema do auditor, lá ele ia verificar o detalhamento da sua folha. Hoje, isto é feito pelo e-social, porque você manda a informação detalhada no e-social. Quando você encaminha o evento S1200, o que tem no S1200? Tem lá as rubricas que você pagou, que você prometeu pagar para o seu trabalhador. Então, a tua folha de pagamento está ali, dentro do S1200, individualizada por rubrica, por empregado. Então, para cada trabalhador, você encaminha um S1200, dizendo, olha, eu tenho aqui esses demonstrativos de pagamento. Né? Você faz os demonstrativos de pagamento. Ó, fiz um adiantamento de pagamento, fiz um pagamento depois, aí depois teve isso, dentro do pagamento eu paguei rubrica A, B, C e D. Isso é o que você prometeu. Mas na hora de pagar, você encaminha o evento S1210, onde você diz, ó, estou pagando o adiantamento no dia 10, eu estou pagando o outro demonstrativo no dia 30, no dia 20, no dia 5 do mês que vem. Então desculpe. Então é uma dupla. De um lado eu demonstro o valor que eu devo pagar, e isso é a base de cálculo para apurar o INSS devido, uma vez que o INSS é por competência. E do outro lado, eu fecho essa informação dizendo quando é que eu estou pagando, o regime de caixa, que vai servir para a retenção do imposto de renda. Então, essa informação do S1210 é a informação base para eu saber quanto que eu tenho que fazer de retenção do imposto de renda. S1200 vai me servir para o que eu devo pagar de INSS, uma vez que INSS é regime de competência. Não interessa, inclusive, se eu paguei ou não paguei o salário do trabalhador. Posso não ter pago o salário do trabalhador, mas o INSS é devido, tem que ser pago. Ok? Então, veja, essas situações, então, foram adaptadas para esse novo ambiente e-social. Então, o artigo 47, ele foi feito pensando naquele ambiente antigo que nós tínhamos, ambiente de GFIP. Então, eu tinha que ter uma folha de pagamento para que eu pudesse conferir os valores da GFIP. Só que agora nós estamos no ambiente e-social, então agora nós temos que adaptar essas situações todas aqui nesse novo ambiente. Então veja, um exemplo, e aí voltando à questão, as autuações estão proibidas, afinal de contas, porque ainda estamos implementando o e-social. Veja o que está dizendo, vou dar um exemplo, o inciso 2º, ele vai dizer o seguinte: a obrigação acessória prevista no inciso 3º do caput, quer dizer, a obrigação de fazer a folha deverá ser cumprida através do envio prevista da maneira como ela foi colocada, ou seja, fazendo a folha de pagamento efetivamente e deixando à disposição da fiscalização, e mediante o envio com sucesso dos eventos S1200 e S1210. Quando o envio desse se tornar obrigatório. Então, veja, olha só o que está dizendo a legislação. Quando o S1200 for obrigatório para a sua empresa, você tem que cumprir a obrigação. Então, veja que você, que é do primeiro grupo do faseamento, você, que é do segundo grupo do faseamento, eu te pergunto, você já está obrigado a entregar a folha de pagamento, ao S1200, S1210? Se você já está obrigado, você poderá ser autuado por esta falha.
É o que está dizendo aqui. Então, a obrigação acessória deverá ser cumprida na forma prevista do citado inciso e mediante o envio com sucesso do evento S1200 e S1210. E eu te pergunto, se você não enviar, você não pode ser autuado? Pode. Então, as autuações estão proibidas agora no faseamento? Não. Por quê? Porque conforme você está obrigado a entregar determinados eventos, você está sujeito à autuação. E olha como era a redação anterior. Ó, e isso veio com a IN de 25 de janeiro de 2019, a 1867. Mas olha o que falava a 1767 anterior. A obrigação acessória prevista tal será cumprida na forma citada, tal com sucesso social. Mas ela não dizia quando. Não dizia quando que se tornaria obrigatório. Então era uma redação meio fluida. Então, em determinado momento do faseamento, de fato, a gente não tinha uma efetividade, a gente não tinha instrumentos para autuação. Agora nós temos. Então, veja, embora nós tenhamos esse artigo 1º-B dizendo o seguinte, olha o que está dizendo o artigo 1º-B. Após a implementação do E-Social e da REINF, em conformidade tal, será emitido o ato normativo pela Receita Federal fixando o termo ACO, a partir do qual as obrigações acessórias passarão a ser cumpridas integralmente. O que é o termo ACO? Termo a partir de. Então, veja, o que está dizendo esse parágrafo 1º que está no artigo 47? Ele está dizendo que após a implementação do E-Social, ou seja, só depois que o E-Social for implementado, a Receita ainda vai ter que dizer a partir de quando a obrigação passará a ser cumprida. Opa, bati aqui. Então, você vai dizer para mim, então ainda vamos aguardar a Receita falar alguma coisa. Cadê esse ato? Aí eu digo para você. Que tal esse aqui, ó? IN 1701/2017 é uma instituição normativa, ou seja, é um ato normativo que criou a FD-REINF. Aí ele diz o seguinte, no parágrafo 1º-A da IN 1701. A obrigação prevista no artigo, acho que 2º, deverá ser cumprida para o primeiro grupo. E diz qual é o primeiro grupo. A partir de 1º de maio de 2018. Então, eu tenho o ato normativo dizendo quando é que é o termo ACO, o termo a partir de. Ou seja, para você que pertence a uma empresa, que tem uma empresa, trabalha na empresa, que é do primeiro grupo do faseamento, você já tem que entregar a REINF desde o dia 1º de maio de 2018 e, portanto, se você não entregou, você pode ser autuado. Então, as autuações estão proibidas, vamos esperar o quê? Vamos esperar acabar a Covid? Não é bem assim, gente. Então, vamos ficar atentos. As ações não estão sendo programadas, como eu falei, mas isso não impede a Receita de a qualquer momento começar a lhe autuar. Ok? Folha de pagamento tem que ter o quê? Todos os segurados. A coisa mais comum que a fiscalização encontrava há um tempo atrás era pegar a tua folha de pagamento e falar assim, mas cadê os autônomos? Não tinha folha de autônomos. Não tinha os autônomos dentro da folha. Né? Então, o que nós fazíamos? Nós íamos na contabilidade verificar principalmente a conta despesa de pessoa física, de prestadores de serviço pessoa física, se tivesse uma conta similar a essa, e ia verificar os pagamentos. Olha, tem um pagamento aqui a um jardineiro, a um arquiteto, a um advogado pessoa física. Cadê ele na folha? Auto de folha em desacordo com a legislação. Apura-se para ver se foi recolhido os 31%. Que 31%? Cota patronal, 20%. 11% da retenção do segurado. Cadê esse recolhimento? Não tem? Autua. Então, a folha tem que ter
todos os segurados significa segurado empregado, significa autônomos, contribuintes individuais, significa sócios, pro labore, né? Significa MEI. Agora, veja bem, nós temos uma realidade nova. O MEI, microempreendedor individual, é coisa recente. O que você tem que fazer? Se você contratou o MEI para determinadas funções, você tem que colocar ele na folha, digamos, no e-social, né? Não na folha, no e-social, para que você possa fazer o recolhimento da cota patronal. Do retiro você não faz, mas do cota patronal você faz. Então o MEI tem que estar, não na folha, mas informado no e-social. Preste atenção nisso. Eu tenho visto empresas que ignoram. Eles acham que MEI é MEI, é pessoa jurídica. Se é pessoa jurídica, não cabe você fazer nenhum recolhimento. Calma. A depender da atividade, você terá que fazer o recolhimento dos 20% da cota patronal, certo? Então é isso. Você fazer a folha significa encaminhar os eventos S1200 e S1210. Claro que para você entregar S1200 e S1210, você tem que ter entregue tabela S1010, que é a tabela de rubrica. Você tem que ter cadastrado esse funcionário, então tem S2200, S2300 quando for o caso, né? Então tem toda aí uma sequência de informações que você já está careca de saber. Você sabe melhor do que eu como encaminhar os eventos do e-social, certo? Então, esses eventos do e-social, eles podem ser questionados com base no próprio artigo 47 da IN 971. A folha de pagamento tem que ser por estabelecimento, por obra de construção civil, por tomador de serviços. É o que está dizendo o artigo 47. Aí você vai me dizer, tá, mas isso no e-social não é mais por estabelecimento? Engano seu. S1005 é o quê? Tabela de estabelecimentos. Quando você informa S1200, você não tem que alocar o seu funcionário no estabelecimento? Você tem que dizer qual filial que ele está alocado? Então, no fundo, eu faço a folha para o estabelecimento. Agora, o pagamento do DARF não é mais por estabelecimento como era a GPS. Mas a folha é por estabelecimento. A folha é por obra de construção civil? Sim. A S1005, você informa lá o CNO da obra, certo? Se a obra for própria, né? Tem todas as regras do CNO, você também conhece isso. E mais, não fez CNO em 30 dias, auto de infração, que está também previsto na IN 971, no artigo 47. Você tem que fazer a matrícula, ou no caso, o cadastro CNO. Então você tinha matrícula C e agora virou cadastro CNO. É multa. Por tomador de serviço, lembra aquela tabela S1020? Na tabela, se você que é prestador de serviço, você tem que fazer no mínimo um S1020 para a tua matriz, o teu setor administrativo, e tem que fazer uma lotação do S1020 para cada tomador que você tenha, para cada cliente seu. Então, eu presto serviço de limpeza. Para quem? Para o Citibank, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para a indústria A, indústria B. Para cada um desses contratantes, eu vou criar uma lotação. Por quê? Porque o funcionário que vai ficar alocado no Banco do Brasil, ele vai para a lotação X. E isso é o quê? É a lotação que você criou na tabela S1020 e que depois você, na hora de fazer a remuneração, você vai linkar. Você vai dizer, essa remuneração daquele funcionário que está no Banco do Brasil. Isto é fazer folha de pagamento por tomador de serviço, no caso do ambiente social. Tá? Então você fez a tua folhinha tradicional fazendo essa separação, mas no e-social como é que você separa? Através das tabelas de lotação S1020. Então se você fez uma tabela só para todo mundo, você está descumprindo o artigo 47. Ok? Tem que estar discriminado na folha o nome de cada segurado, o cargo, função ou serviço prestado. Que invento é esse no e-social? Primeiro você faz o cadastro do trabalhador, certo? Então você tem o S2200, você tem as informações do trabalhador,
certo? Cargo, por exemplo, você tem a tabela S1030 que vai te informar o cargo, função S1040, né? Enfim, você tem lá a relação de cargos e de funções da sua empresa. Então você, na hora que você faz essa discriminação, você faz a alocação, você está cumprindo aqui o artigo 47, tá? Quando você coloca lá o CBO do funcionário com 6 dígitos, né? É aquele CBO bem detalhado, você está cumprindo o artigo 47. Você tem que agrupar por categoria: segurado desempregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Quando você cadastra o seu trabalhador e põe lá o código da categoria, por exemplo, 101 para segurado, 701 para autônomo, você está fazendo o quê? Cumprindo o artigo 47. Então, não é para você colocar tudo 101, até porque o sistema calcularia errado. Quando você diz que o trabalhador é 101, ele vai dar um tratamento na remuneração informada para calcular o valor devido de INSS. Quando você diz que é 701, ele já pula para o formato de contribuição do autônomo. Ele vai calcular diferente. Por exemplo, retenção do autônomo, 11%. Retenção do segurado empregado, tabela progressiva. Então, você fazendo esta correta classificação, você está fazendo o correto recolhimento também do INSS. Parcelas integrantes e não integrantes da remuneração. Olha que coisa curiosa. Na folha de pagamento, você tem que incluir não só o que você considera remuneração, mas aquilo que você também não considera remuneração. Por quê? Porque a Receita quer saber o que você está pagando para o seu empregado, porque ela pode discordar do seu critério. Então você, por exemplo, pode achar assim: eu não vou colocar hora extra na folha, porque eu não pago INSS sobre hora extra, por que eu vou botar na folha? Não, você tem que botar na folha que você paga hora extra e que você não está considerando parcela integrante, não considera base de cálculo. Porque a Receita vem e fala: opa, peraí, você acha que não deve? Mas eu acho que deve, eu vou te autuar. Então você tem que colocar as parcelas integrantes e as não integrantes da remuneração e os descontos legais. Como é que faz isso no E-Social? E-Social você tem proventos, descontos e tem o quê? Rubricas, rubricas informativas. Informativa dedutora, informativa normal. Não tem? Então você tem que cumprir esta informação para atender o artigo 47. E aí, qual é a consequência de você não fazer isso? Auto de infração por elaborar folha em desacordo com a legislação. Aliás, essa aula toda, essa live toda, ela tem como como origem a nossa colega Valéria Silva, que está aqui no nosso grupo. Foi ela que postou no Instagram dela uma multa por enviar folha de pagamento de forma incorreta. E ela botou lá o valor do auto. E aí me inspirou a gravar essa live para vocês. Então, Valéria, esta live é em sua homenagem, porque você publicou isso no Instagram e me chamou a atenção que temos realmente o auto por elaborar folha em desacordo com a legislação. Aí vem outra coisa que ninguém sabe, que as pessoas não costumam prestar atenção: contabilidade. E aqui, veja, aqui eu estou saindo um pouco do E-Social, porque o E-Social no início, ele previa esse link entre o que você está informando de fato gerador e a conta contábil. Nas primeiras versões do E-Social tinha essa informação linkada. Então você tinha que relacionar as contas da contabilidade em que continha aquele fato gerador. Foi tirado isso do E-Social. Então isso que eu vou falar para vocês é algo que existe na legislação, que pode ser motivo de auto de infração, embora no E-Social você não tenha a obrigação de informar por enquanto. Por que eu digo por enquanto? Porque no SPED-FD Contribuições na apuração do PIS e da COFINS já é obrigatório você fazer esse link com a conta contábil que você está referenciando. Quem entende de contabilidade sabe
que todos os fatos contábeis devem ser incluídos ali na sua contabilidade. E a folha de pagamento é um fato contábil. Você tem lá despesas importantes sendo pagas pela empresa. Isso tem que ser reportado na contabilidade. E aí muita gente não tem o cuidado de fazer isso aqui, ó, lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa, as contribuições sociais previdenciárias descontadas dos segurados, subrogação, retenções e totais recolhidos. Então veja bem, olha só. O que isso significa? Significa que eu tenho que ter contas para cada uma dessas rubricas, pelo menos as rubricas importantes, eu tenho que ter. Então eu tenho que dizer para minha contabilidade, ó, estou pagando comissões, tem que ter uma conta para comissões. Dentro de um subgrupo, tudo bem que seja, eu tenho que ter uma conta analítica, né? Dizendo, ó, estou pagando comissões, eu estou pagando hora extras. Hora extra é outra conta. Então, até que ponto eu tenho que abrir títulos próprios para cada um tipo de fato gerador ou não, é uma coisa que não está bem clara aqui. Então, é uma situação até difícil de você dizer, estou cumprindo à risca, né? Se for muito rigoroso nesse caso, qualquer empresa vai ser autuada porque ela não vai ter títulos próprios da forma que o auditor acha que deve ter, né? Então tem que ter aí uma certa dose de subjetividade, até que ponto eu separei ou não separei, mas as questões essenciais têm que ser separadas. Então o auto de infração por descumprir esse título, essa obrigação, ela tem um caráter autônomo em relação às outras questões contábeis que possa haver nessa contabilização. Então eu posso ter outras irregularidades, mas eu estou vendo aqui a questão previdenciária, tá? E aí ele vai dizer assim, ó, os lançamentos que tratam esse inciso, que é a escrituração seria o quê? A escrituração no livro Diário e Razão, que hoje também não existe mais livro Diário e Razão. Por quê? Porque agora a contabilidade ela é entregue no SPED-ECD. Então, você não precisa mais ter o livro físico. Aliás, não deve mais ter o livro físico. Você já faz tudo no SPED. Então, não tem mais livro Diário e Razão. Nós temos o SPED-ECD que contém todas as informações. E aí você pode manipular as informações de forma a ela vir no aspecto de livro razão ou no aspecto de livro diário. Então, são exigidos pela fiscalização após 90 dias contados do fato geradores. Tá? Então, como é que era feito na época? Depois de 90 dias, você ia lá, queria o livro diário com o carimbo da JUSESP, ok? Era isso que a gente fazia. Hoje é o quê? Hoje é o SPED-FD, o SPED-ECD, que é a escrituração contábil digital. É isso que é o cumprimento dessa questão. Mas o importante é, e no conteúdo, o que nós temos lá? Nós temos como separar essas informações? Então, veja, registrar em contas individualizadas. Agora, outra questão. Registrar em contas individualizadas todos os fatos geradores de contribuições. Aí, quando a gente fala das rubricas integrantes e não integrantes, o que vai acontecer? É aquilo que eu falei. A gente vai ter no E-Social rubricas de proventos, descontos e informativas. E elas têm que ser registradas na tabela S1010, tabela de rubricas. Bases de cálculo. As informações das bases de cálculo que a gente vai... aquele encerramento que a gente faz. Quando a gente encaminha o S1299, o R2099, nós temos os eventos de retorno, mostrando quais são as bases totalizadas que vão para a DCTF Web, ok? Então, esta é uma forma de você cumprir o artigo 47, é você encaminhar
o evento de encerramento, que é onde você faz a totalização das informações que está prevista nesse inciso 8º, ok? Bom, já falamos da questão da REINF, a obrigação é a partir do envio com sucesso, você cumpre a obrigação da REINF com evento de sucesso, aliás, REINF e social, com sucesso nos eventos S1299, R2099 e R3010. Por que ele separa o R3010? Porque o R3010 não precisa de encerramento do evento da REINF. Por quê? Porque é aquela cobrança dos clubes de futebol. Então, teve o jogo lá, Flamengo e Grêmio. Aí, digamos que foi Flamengo e Grêmio no Maracanã. Então, a associação desportiva que está responsável pelo evento, no caso a Carioca, vai fazer o pagamento do INSS de 5% sobre a apuração da bilheteria do espetáculo em até 2 dias do evento. Então foi na quarta-feira até sexta-feira ela tem que fazer o recolhimento, tá? Isso eu estou pensando nos tempos em que tinha portões abertos e as pessoas iam lá e lotavam o estádio do Maracanã e dava lá uma renda de, sei lá, 2 milhões de reais. Aí tinha que aplicar 5% e fazer o recolhimento no caixa. E aí tinha que encaminhar o evento R3010. Então ele não depende do encerramento. Temos questões de informações cadastrais que é cumprida com S2200, 2300, como eu falei. Temos SST, que também está previsto aqui no artigo 47 da IN 9771. Por exemplo, inciso 11 fala da CAT. Comunicar ao INSS acidente de trabalho ocorrido até o primeiro dia útil, ou, no caso de morte, imediatamente. Isso você já sabe, você preenche CAT. Então, se não preencher a CAT, você está descumprindo o quê? O artigo 47 da IN 971. Elaborar PPP. PPP é Perfil Profissiográfico Previdenciário. A gente tem que dar uma pausa para falar esse nome, que esse nome trava a língua, né? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Como é que o E-Social pretende resolver esses dois incisos do artigo 47? Através, hoje, né, dos eventos S1060, S2210, que é o da CAT, S1060 de ambiente de trabalho, S2220, que é a monitoramento, não, esqueci o que é S2220, e S2240, que é justamente a informação de toda a exposição de ambiente de trabalho do trabalhador especificamente, né? 1060 é a tabela, S2240 é como está o trabalhador inserido nessa questão toda. Tudo isso a gente não sabe ainda como vai ficar, porque a SST ainda é uma incógnita para a gente, andou mudando, alterando eventos e tal, enfim. Vamos aguardar aí a questão SST. Só queria trazer para você a informação de que isso está no artigo 47 e tem penalidade prevista para o descumprimento da CAT e de outras questões do SST. Isso do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista da Receita Federal. Eu não estou entrando no mérito da Secretaria Especial do Trabalho, que aí não é nosso objetivo agora. E aí, quais são as multas, finalmente, para a gente dar um arremate nisso? Obrigação principal, você já sabe, já viu comigo várias vezes aqui, é multa de ofício com 75% no mínimo, podendo chegar a 225%. Então, multa de ofício básica, 75%. O auditor chegou na sua empresa, está fiscalizando, encontrou diferença de recolhimento, é 75% a mais, fora multa de mora e juros, tá? Se você está cometendo uma sonegação, dobra a multa, vai para 150%. Se além disso você está embaraçando a ação fiscal, você não está atendendo ao auditor fiscal, pode chegar a 225%. Aí nós vamos para a obrigação acessória. Nós temos então as obrigações que eu comentei já em aulas passadas, por falta de cumprimento de prazo, de omissões, incorreções. E aí nós temos as infrações ao regulamento da Previdência. Aí sim é a aula de hoje. Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando que essas multas, elas são, olha só,
Elas são previstas no artigo 283 do Regulamento da Previdência, do decreto 3048/99, que foi alterado, tá? Mas eu estou falando com base no anterior, preste atenção, eu estou falando com base no 3048/99, tá? Então, veja, o artigo 283 vai dizer assim: por infração a qualquer dispositivo das leis 8.212 e 8.203, ou seja, o plano de custeio e plano de benefício da Previdência, a penalidade fica entre R$ 636,17 a R$ 63.617. Mas veja bem, esse artigo 83, ele trata de um valor histórico, que é atualizado todo ano, via portaria interministerial, que agora não é mais interministerial, porque agora nós só temos um Ministério da Economia só. Antes a gente tinha Ministério da Fazenda, a gente tinha Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho, tinha um monte de ministério, agora só tem um só. Então agora a portaria não é mais interministerial. A portaria 3.659, de 10 de fevereiro de 2020, atualizou esses valores. Então, aquilo que era R$ 636 passou a R$ 2.519. Não é que passou a 2.000 assim, de uma hora para outra. Não, ao longo dos anos, nós vamos tendo alteração nesses valores. Então, já foi R$ 1.000, já foi R$ 1.500 e tal, chegou a R$ 2.519. Então, na prática, o que acontece? Por exemplo, deixar de preparar a folha de pagamento seria uma multa de 636. Essa multa de 636 passaria então para 2.519, ok? E assim por diante. Então, a depender do tipo de obrigação, por exemplo, deixar de lançar mensalmente em títulos próprios já é 6.361. Então, já seria hoje 25.193. Então, veja que você vai tendo valores diferentes conforme o tipo de infração que você cometeu. Ok? Bom, então estamos agora de volta aqui. Ver se temos dúvidas. Vamos ver aqui. Falei muito, né, gente? Falei muito porque o assunto não é simples, tá? Vamos ver aqui as dúvidas que nós temos aqui, porque o nosso tempo já está curto. Vamos ver. Maria Helena disse que está atrasadinha. Não se preocupe, porque eu vou deixar esse vídeo no YouTube da Absolute Inteligência Tributária também. A NIT vai deixar e eu vou deixar também. Então você pode voltar e assistir todo o conteúdo. Cristina Torquato: professor, em relação ao Vale Transporte, parte da empresa deve informar a verba informativa? Sim, deve sim. Os benefícios que você paga ao trabalhador, você deve informar todos eles, todos. Por quê? Porque justamente a Receita quer verificar se você está dando a utilidade correta, ou se você não está desvirtuando o pagamento do benefício. Eu conheço uma empresa, por exemplo, que ela pagava auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio, o que mais? Auxílio transporte, alimentação, auxílio vestuário, uma coisa assim. E se você visse os valores desses auxílios, você ia perceber que era salário indireto. Não tinha nem o que pensar. Era uma forma de não pagar INSS. Então, você tinha lá, digamos, auxílio vestuário, valores altos e tal. É óbvio que era para... Então, se você é obrigado a falar, estou pagando auxílio vestuário de tal valor, a Receita vai lá e identifica, sabe que isso é uma forma de burlar o fisco, né? Então, é por isso que ela exige que você coloque tudo. MEI que não tem financeiro pergunta: MEI que não tem funcionário, somente proprietário que é promotor de vendas, necessita estar no e-social? Bom, aí você tem que ver quais são aquelas funções exercidas pelo MEI que ele vai ser
obrigado a ser informado no E-Social para se recolher a cota patronal. E aí, independe de ter funcionário ou não. Aí é uma questão de ver se é uma das atividades que vai exigir o recolhimento da cota patronal. Aí você tem que estar no E-Social. Vamos lá. Aliás, acho até que essa função talvez não esteja, tá? Mas eu não tenho certeza, então eu prefiro fazer a informação genérica aqui. Iete Assis, sou autônoma a recolher INSS pelo teto, quando a empresa, no caso o condomínio, fizer meu pagamento, terá que reter 11% ou só recolher o 20% patronal? Não, ela tem que recolher os 31% e fazer a retenção dos 11%. Ok? Rosana Pereira tem uma dúvida no caso da empresa do Simples Nacional. Precisa pagar a patronal? Gente, essa pergunta é essencial. Rosana Pereira, que bom que você fez essa pergunta. Simples Nacional paga cota patronal do INSS? Vai demorar para responder. Sim e não. Por quê? Porque se a empresa tem receitas do anexo 4, então, por exemplo, a empresa, sociedade de advocacia, por exemplo, é receita do anexo 4 se for do Simples. Construção civil, muitas situações vai ter receita do anexo 4. Então, quando você tem receitas do anexo 4, você tem aí que pagar a cota patronal, faz GPS 2100, não é 2103, 2100, tá? Então você vai informar na GFIP que você tem receitas do anexo 4 e que, portanto, você está sujeito ao pagamento da cota patronal. Se for do anexo 3, não, aí não vai pagar. E se for misto, aí é uma situação mista, né? Aí você pode ir lá no site da Receita, que tem lá você digita lá, anexo 3, anexo 4, simples. Você vai cair na página da Receita, você vai ver que ela dá uma série de exemplos, situações quando você tem receita mista, como é que você deve recolher, declarar GFIP, como é que você deve recolher GPS, enfim, tem uma série de informações ali, tá? Mas, em resumo, tem cota patronal? Tem, se for anexo 4. Se for dos outros anexos, não tem. Vamos lá. Maria Ubiraneide. Se uma construtora contratar um MEI para serviço de pintura, deve pagar INSS patronal de 20%? Creio que sim, tá? Eu não tenho de cabeça todas as atividades, mas eu creio que sim. Serviço de pintura, eu acredito que sim, mas não tenho certeza. Tem que olhar e ver a relação. Grupo 3. Qual a data de envio faz da folha de pagamento? Saiu nova tabela? Olha, sinceramente não sei te dizer. Tá tanta confusão em relação ao faseamento que eu não vou arriscar aqui ao vivo falar alguma bobagem, tá? Até porque quem me conhece sabe que já faz algum tempo que eu não dou aula de E-Social. Meu negócio é FDRinf, DCTF Web, retenções previdenciárias, retenções de outros tributos, PERDComp. O E-Social, evidentemente que você percebeu que eu entendo de E-Social, mas o detalhe de aqui e ali, às vezes, se você não está acompanhando, você acaba se perdendo. Grupo 3, quando iniciará FDRinf? Não temos data, tá vendo como aí eu sei? Falou de FDRinf, eu sei. E-Social, Sandra Prado, quando eu tenho empregados trabalhando em várias empresas no mesmo dia sem poder identificar o tomador, como faz? Existe solução de consulta já prevendo essa situação. A Receita Federal entende o seu problema e ela não vai te obrigar a fazer o que você não consegue fazer. Se você tem trabalhadores que trabalham ao longo do dia, das semanas, para lá e para cá, num tomador aqui, num tomador ali, você pode deixar na administração, tá? Isso tem solução de consulta prevendo essa situação. Agora, não é assim, liberou geral, não. Situações em que realmente fica difícil você fazer a alocação. Imagine lá, sei lá, você faz dedetização, o sujeito está de manhã aqui, à tarde ali, no mesmo dia vai em 5 clientes e tal, aí complica, né? Rosimeire Tavares, ela já foi autuada? Quem, Rosimeire? Não sei.
qual empresa que você está falando que foi autuada, mas, enfim, de tudo que eu vi aqui, a maioria eu mesmo já autuei, tá? Por problema de folha, contabilidade, distribuição de lucro sem poder, eu já fiz isso tudo. Por quê? Não é porque eu sou ruim, não, é porque é obrigação do cargo. Você vai, viu a situação, você é obrigado a autuar, não tem o que fazer. O auditor, ele trabalha vinculado à instrução normativa, às ordens de serviços internas, às orientações gerais, MAPROF, Manual de Procedimentos Fiscais, né? Então, não tem o que fazer, tem que autuar mesmo. Jari Barreto, show de bola, saber sobre essa autuação, porque tem empresas que não estão levando a sério. Jari, é isso mesmo. O nosso objetivo aqui não tenho felicidade nenhuma em falar de auto de infração, não é isso não. É justamente conscientizar as pessoas de que, enfim, a gente deve respeito à legislação, paciência. Vamos lá. Valéria, posta aí novamente o auto de infração, não entendi. Vamos lá, bom dia. Estão me dizendo aqui, S2220 é monitoramento da saúde do trabalhador. Como eu tinha chutado, realmente, o S2220 é o que hoje nós temos de... enfim, são os ASUS, por exemplo, você iniciou o trabalho na empresa, você tem que fazer toda aí toda a apuração da sua saúde, né? Ou seja, você tem que ter um atestado de que você está em condições de trabalhar. Então, você tem que fazer aí a informação do monitoramento da saúde do trabalhador, quando ele chega, quando ele sai, quando ele muda de atividade, de ambiente de trabalho, né? Então, de repente, ele está trabalhando num local que ele não é exposto a nenhum tipo de ruído, por exemplo. Aí ele vai para um outro lugar que tem excesso de ruído. Então, ele tem que, eventualmente, fazer o monitoramento para saber se ele pode, eventualmente, trabalhar nesse novo ambiente de trabalho, etc. Então, todo esse monitoramento da saúde do trabalhador tem que ser feito. PPP, não vou, Rosa, não vou entrar muito no detalhe do SST, não, tá? Senão a gente tem aí uma nova live falando sobre isso. E também porque eu não sou a pessoa mais adequada para isso. Aí eu tenho que chamar o Buda Neto, meu amigo Buda Neto. Vamos lá. FID Renf valendo para empresas do Simples? Não, ainda não está valendo para empresas do Simples. Em breve teremos novidades. Rosimeire Tavares, assunto polêmico. Sempre falo para os meus clientes que tem que ter prolabore. Muitos não querem colocar. Sei que tem uma obrigatoriedade no regulamento com a entrada do social, o fisco vai ver. Olha, veja, Rosimeire, esse é um tema polêmico mesmo. Nós não temos uma obrigação taxativa, tem que ter prolabore. Porém, a Receita Federal fica de olho nas empresas que elas trabalham, têm resultados, só tem distribuição de lucro, mas não tem prolabore, quer dizer, a depender da situação, ela descaracteriza a distribuição do lucro, diz que é tudo prolabore, a depender do caso específico, né? Nós não temos um artigo específico no regulamento que diz tem que ter prolabore. Até porque, imagine a situação de uma empresa agora, por exemplo, na pandemia. Quantos empresários não estão trabalhando no vermelho, botando dinheiro do bolso para trabalhar? E eu conheço muitos. Estão segurando a onda aí. Hoje é sexta-feira, né? Tem bares em São Paulo abertos, alguns estão abrindo no prejuízo mesmo, com um pouco movimento, etc. Como é que você vai exigir prolabore de um sujeito desse? Não tem como, né? Adriana Costa, tenho contratado o PJ, devo enviar para o E-Social como PJ? Posso cadastrar como autônomos? Não. Se você está contratando PJ, não vai informar no E-Social. A questão é, você está contratando PJ e... É PJ mesmo?
ou é PJ, ou às vezes o sujeito está emitindo nota, mas ele emite nota, mas ele é pessoa física, porque também tem essa situação, né? O sujeito emite uma nota, mas ele é na condição de pessoa física, então aí tem que estar no e-social. Onde consigo consultar se um CNPJ é obrigado a entregar REINF? Muito fácil. Ou ele é do grupo 1 ou ele é do grupo 2. Dá uma olhadinha e vê o que é ser do grupo 1, o que é ser do grupo 2. Aí é objetivo a coisa. Objetivo é a empresa privada, né, conforme IN 1634, que faturou acima de 78 milhões e que faturou abaixo também. Tá? Então, tá fácil. Não é do Simples, não é órgão público, não é entidades beneficentes, não é organismo internacional, está entregando REINF, ok? Professor, condomínio que ainda aguarda REINF, suas penalidades só ocorrerão após sair o novo calendário? Será distinto as datas de folha de pagamento, tal? Tem que aguardar as regras, nós não sabemos como serão as regras, tá? Ok? Vamos lá. Bruno Rocha, alguma novidade sobre o cronograma de implantação do grupo 3? Não temos novidades. A Receita Federal foi bem cautelosa nessa questão, enquanto o E-Social já fez várias faseamento com base em dígitos e tal, a REINF falou assim, vamos aguardar nova publicação, certo? Então não temos nenhuma informação ainda. Nasa Brito, não esqueça de dar o joinha. Olha só que legal, Nasa Brito, olha o que ela falou aqui, ó, gente. Olha o que ela falou, não sou eu, ó. Leia aí, tá aí o comentário. Não se esqueçam, vocês todos, de dar um like, um joinha. Uma aula dessa merece 1000 likes. 245 assistindo, apenas 102 joinhas, não é justo. Olha, Nasa, eu vou ser sincero com você. Eu estou cansado de ser uma pessoa muito modesta. Esta aula realmente foi boa, está sendo boa, tem muito conteúdo, veja, aqui você vê conteúdo, toda semana que você vem aqui você vê conteúdo, né? A gente não fica aqui brincando, gente, vamos falar de flores, não, aqui a gente fala de legislação, a gente fala de procedimento, eu conto coisas, as minhas historinhas aí, minhas experiências práticas, eu não invento nada, tudo que eu falo. É claro que eu não exponho o nome de empresa, dados oficiais da Receita, não vou expor aqui, não é informação privilegiada, mas essas são histórias que para você entender como que a coisa funciona, não ficar iludido, porque tem gente que nunca foi fiscalizado, e aí não sabe o que está acontecendo. Quando eu falo desse negócio de contabilidade, contabilizar em títulos próprios, eu acho que tem muita gente aí que está duvidando. Eu estou atendendo uma fiscalização nesse exato momento, em que a DERAT encaminhou termo de intimação, e até uma coisa que eu não conhecia, um termo de contagem de prazo, eu nunca tinha visto falar isso, porque a empresa não respondia. Aí foi lá, o auditor falou assim, tá aí um termo de contagem de prazo, em que o auditor pede qual é a conta contábil em que nós fizemos as retenções previdenciárias. É um prestador de serviço, emite nota com destaque, e ela quer saber o quê? Aonde está contabilizado. Não estou inventando, não. Temos aqui o termo de intimação. Eu ia até botar na tela, mas a imagem não estava boa, não deu tempo e tal. Mas acredite em mim, isto é relevante. A prestadora de serviço precisa fazer essa informação. Por quê? Porque ela só vai ter o direito ao crédito quando ela cumpre todas as formalidades, quando ela faz o destaque. Se ela não fizer o destaque na nota e o contratante não recolher, ela não tem direito ao crédito. E assim por diante. Dê um joinha para nós aqui na aula. Evânia BH, bom dia. Quando é necessário informar o contador na folha de pagamento? Quando ele é uma pessoa física prestando um serviço para você. Simples assim.
Vamos lá, Alexandre Rodrigues. Bom dia, Paulo. Obrigatoriedade em vida do STF Web continua sendo para as empresas que houve faturamento acima de 4.800.000 em 2017? Sim! Nós não falamos nada de DCTF Web nessa aula, mas sim, o cronograma do DCTF Web é diferente do cronograma da REINF, diferente do cronograma do E-Social. Nós só temos DCTF Web para quem? Empresas do primeiro grupo a partir de agosto de 2018. Empresas do segundo grupo que faturaram acima de 4.800.000 a partir de abril de 2019. Ok? Empresa do grupo 2 tem prestação de serviço, comissões, precisa informar na folha? Sim. Tá? Prestação de serviço, comissões. Precisa informar na folha? Sim, precisa informar na folha. Caso a empresa, Eliane Maschio, caso a empresa enviou S1299, não enviou S1210 e S1000 pode ser multada? Sim e não, tá? Veja bem, se ela enviou S1299 no prazo, ela cumpriu uma das obrigações dela, certo? Cumpriu o E-Social. Então, neste caso, fica fácil dela corrigir essa situação. Por quê? Porque embora o S1210 tenha um prazo de entrega até o dia 7 ou até dia 15, conforme a situação, ou o S1200, no caso S1000, ela não tem como ela enviar S1299 sem ter enviado S1000. S1000 é o primeiro evento de todos. Então, certamente ela enviou o S1000. E o S1210, ela eventualmente pode corrigir essa situação sem chamar a atenção do fisco e o fisco nunca autuar. Por quê? Porque é uma situação que se resolve, tá? Então, você deixar de informar um evento qualquer intermediário, sendo que você fez o encerramento da folha, é uma situação que passa desapercebido ao fisco se ele não estiver fiscalizando a empresa, certo? Cristiane Oliveira falou pintura sim, então aquela dúvida que eu deixei no ar, sim, segundo Cristiane Oliveira. Sidneia, bom dia, Leia. Posso inserir as verbas informativas retroativas e retificar as folhas na E-Social? Leia Santos. Paulo, posso inserir as verbas informativas de forma retroativa e retificar o E-Social? Deve, não pode, deve. E não vai ter nenhuma multa se você fizer isso antes da Receita perceber. Certo? A Jari está me ajudando aqui em relação ao E-Social. Foi adiado, mas ainda não lançaram as novas datas. Em relação, eu acho que a pergunta era, acho que era a folha de pagamento, né? Para entregar S1.200, S1.210, então, pelo que ela falou, foi adiada e não temos novas datas. Que seriam as datas da entrada da REINF, que também não tem novas datas. Thalia Travassos, MEI que não é obrigado a recolher 20%, deve ser informado na GFIP Social? Não. Se você não é obrigado a recolher o 20% patronal, não tem por que informar o MEI no E-Social na REINF. Evidentemente que você vai informar na tua contabilidade, né? Porque se você vai fazer pagamento... aqui, ó, Fernando Lima está nos ajudando bastante, ó. Quais são as situações que nós temos que recolher os 20% do MEI? Pintura, hidráulica, alvenaria, eletricidade, carpintaria, manutenção e reparo de veículos. Me parece também lavagem de veículos, né? Enfim, olha só que legal. De novo, Fernando Lima. Obrigado, Fernando. Quais são as atividades que eu já deveria ter de cabeça que você deve recolher 20% da cota patronal? Pintura, MEI, que faz pintura, que faz hidráulica, mesmo com funcionário, tá? Ele tem um ajudante, não tem problema. Vai recolher os 20%. Alvenaria, eletricidade, carpintaria, manutenção e reparo de veículos. Empresas do grupo 3 que não tem funcionário, será necessário envio da REINF. Empresa do grupo 3 vai enviar sem movimento, certo? Tatiane, as empresas inativas são obrigadas? Eu acredito que sim. Empresa inativa. Se ela está inativa, olha, eu não sei te dizer. Vou ficar devendo essa. Antônio, empresas do grupo 3 que não tem empregado, também já falamos. FD REINF, quando você não tem, é sem movimento.
É, bom, Maria Aparecida, vou pular a sua pergunta, tá? Porque eu não sei responder. GPS sobre o número do KPF já está sendo feito, não sei dizer. O Paulo Cunha está aqui, ó, falando o que o Fernando Lima falou, só que está melhor aqui porque ele está dando o artigo 113 da resolução 140 de 2018, quais são as empresas, quais são os MEIs que estão sujeitos à retenção dos 20%. De novo, hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção e reparo de veículos. Paulo Cunha detalha mais essa questão, vocês podem dar uma lida aí. A empresa que contrata MEI, PJ, não é CPF, precisa lançar no E-Social. Empresa que contrata MEI, PJ, precisa lançar no E-Social. Gente, vamos tomar cuidado com essas contratações com MEI. Que é MEI? Outra live que a gente tem que fazer, tá? O microempreendedor individual, ele tem algumas atividades que ele pode exercer, desde que ele exerça com seus próprios recursos. Então, essa história de falar assim, ó, lavador de carro é MEI, e ele trabalha na Lava Rápido XPTO. Aí a Lava Rápido tem 200 MEIs que trabalham para ela, usando os recursos dela. Tá certo isso? Claro que não. Claro que não. Tá? Então, vamos tomar cuidado com o MEI, tá? Porque MEI parece que virou a salvação de tudo. Tem gente aí que era limitada, virou MEI e tal. Tem sujeito que só de aquisição de mercadoria gasta mais que 81 mil reais por ano. Como é que pode ser MEI? Né? Então, preste atenção nisso. A empresa que era do Simples no ano passado e foi para o lucro presumido, está obrigada a RINF? Não, ela era do Simples, ela continua do Simples, para fins de faseamento. Valéria Silva está conclamando vocês a darem um like. Muito obrigado. Vamos lá. Gente, nós estamos com 1h18, nós vamos ter que dar uma parada. A empresa a partir de 11 não passou, tá, já falamos. Jari está nos elogiando, muito obrigado, Jari. Muito obrigado pelo carinho. Marlene também está falando que tem que ter like. Otacílio está se despedindo, muito obrigado, Otacílio, gostou do conteúdo, muito bom. Gente, me siga lá no Instagram, gente, todo dia tem aula, tem dica nova. Eu falei desse caso aqui rapidamente durante a semana, dizendo até que eu ia detalhar durante a semana. Então, me siga no Instagram, Paulo Gomes Tributário, @Paulo Gomes Tributário. Me siga lá no Instagram, que tem muita coisa boa que a gente fala ao longo da semana. Aqui nós temos os cursos nossos, curso de Perdicomp Web, curso DCTF Web, aprenda a fazer a DCTF Web, não erre, por favor, DCTF Web é coisa séria. FD Reinf, curso de formação de analista FD Reinf, nós temos aqui, tudo, estou falando só dos meus cursos que eu dou suporte, que eu sou professor e eu dou suporte. Então, nós temos curso de analista de retenções de tributos federais, Perdicomp, DCTF Web, Reinf, inscrevam-se nos cursos. Vamos lá, que mais? Excelente aula, muito obrigado, 1000 likes. Prazo 1 tal, tem multa prevista. Sandra, é o que eu falei o tempo todo aqui. As multas, elas estão aí, à disposição da Receita. Foi criado o código 5804 do DARF, da Reinf. Então, já temos DARF para aplicar multas da Reinf. Aliás, a Receita está louca para começar a fazer batimento com o Reinf, R2010 com R2020. Contratante que não está recolhendo, tem de monte. Na construção civil, nos tomadores de serviço, órgãos públicos, eles fazem a festa. Eles recolhem quando eles querem, na competência que eles querem. A Receita está de olho, está de olho. Eu falo isso, eles ficam bravos comigo, mas é verdade, é verdade. Vale transporte, pago pelo trabalhador. Verba informativa, sim, verba informativa.
Vamos lá, representante comercial autônomo MEI, quais são as cotas previdenciárias? Bom, pessoal, infelizmente nós vamos ter que parar aqui. A gente fala do E-Social, aí explode de perguntas mesmo, porque realmente são muitas situações. A gente teria que fazer mais aulas para poder dar conta de tudo. 1h20, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem, sexta-feira, teremos mais uma live como essa aqui, ok? Nós saímos do horário da segunda, estamos no horário da sexta-feira, às 10 da manhã. Programe-se que nós estaremos aqui novamente. Muito obrigado e até a próxima.